Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar a palavra do Senhor, que está escrito lá em Lucas, capítulo 11, verso 1. Olha o que a palavra do Senhor nos diz nessa noite. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. E a oração do Pai Nosso. Irmãos, chegou um momento que os discípulos de Jesus começaram a perceber que continuamente Jesus se retirava para orar. E eles já tinham visto os discípulos de João Batista orando, e João Batista orando. E os discípulos do Senhor Jesus, chega um momento que eles falam: Senhor, ensina a gente também a orar, ensina a gente também a fazer essa oração que o Senhor tanto faz. E o Senhor Jesus começou a ensinar uma oração modelo. Ele não começou a ensinar uma oração para virar uma reza, mas aquilo ali era um modelo de como eu e você devemos orar. E quando o Senhor Jesus começou a ensinar, quando ele terminou o Pai Nosso, Jesus, na sua onisciência, ele começou a ver os discípulos, milhões de pessoas, eu e você, fazendo essa oração, fazendo uma oração. Oração é uma conversa, e nessa conversa a gente pede coisas para Deus. E Jesus, na sua onisciência, ele começou a ver a gente pedindo certas coisas para ele. Só que muitas vezes eu e você sabemos disso. Quantos de nós pedimos uma coisa para Deus e nós não somos atendidos? E Jesus, na sua onisciência, quando ele começou a ensinar os discípulos a fazer uma oração, ele começou a ver os discípulos e eu e você fazendo oração, mas as coisas não acontecendo da maneira que a gente pede para ele. Então Jesus, na sua onisciência, ele começou a ver algumas pessoas frustradas, algumas pessoas perguntando: Deus, por que o Senhor não me dá aquilo que eu preciso tanto? Quando eu oro, quando eu clamo ao Senhor. E Jesus, quando ele acaba de terminar o Pai Nosso, ele começa a contar uma história para os discípulos. Assim que ele terminou o Pai Nosso, entra essa história que nós vamos meditar nessa noite, e ele tem muito a falar ao nosso coração. Está lá no verso, é o próximo versículo. Acabando o Pai Nosso, Jesus disse: então ele disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães. O próximo diz: porque um amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. Então essa é a história que Jesus está emendando com o Pai Nosso. Está lá em Lucas 11. E nessa história, Jesus conta uma ilustração, onde um viajante chega meia-noite na casa de uma pessoa, e aquela pessoa recebe um viajante à meia-noite, e ele não tem pão, ele não tem o que dar para aquele viajante. Talvez essa história na nossa cultura hoje não faça muito sentido, mas quando você vê na cultura do Oriente, como exemplo de Ló, quando Ló recebe alguém, ele chega a oferecer a sua própria filha em troco de alguém. Em tantas passagens no Velho Testamento, nós vemos esse zelo, esse cuidado com um viajante. E nessa ilustração que Jesus está contando, um viajante chegou, mas não tem pão. Como não tem pão, bate um desespero no coração do amigo. E a Bíblia diz que ele sai correndo até a casa do seu amigo. E ele começa a bater na porta, e ele começa a gritar: amigo,
Eu preciso de 3 pães. E o Senhor quer trazer algumas coisas em nossos corações. Como por exemplo, a Bíblia diz que foi um amigo viajante que chegou até a casa do amigo pedindo um pão. Mas não significa que realmente era um amigo. Afinal de contas era um viajante. É como você diz para o Senhor amigo. É como a gente usa nossas redes sociais para dizer alguém que é amigo. Mas não dá para ter a certeza se realmente aquele viajante é amigo dele. Mas de uma coisa é claro: você sair à meia-noite para pedir pão por amigo, é que realmente aquela pessoa que você foi meia-noite pedir pão, significa que realmente ele é o seu amigo, porque meia-noite ninguém vai pedir pão se não for o seu amigo. Então nós entendemos nesse texto até agora, que aquele rapaz saiu da sua casa à meia-noite e foi na casa do amigo pedir pão porque ele precisava. Ou seja, havia uma intimidade entre aquele amigo e o amigo que tinha pão. Olha o que diz o próximo versículo. Diz assim, verso 7: e o que estiver dentro responda. Olha o que o amigo que está dentro da casa respondeu: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Eu não posso me levantar e dar o que você me pede. Irmãos, imagina essa cena. Para você entender, vamos a um pouco a cultura da época. Hoje nós temos casas com vários cômodos, mas naquela época a casa era praticamente um cômodo só. Os filhos deitavam no chão junto com o pai. À meia-noite, Jesus está contando uma história que chegou um amigo pedindo: amigo, eu preciso de 3 pães. E tem um amigo que tem pão e está dentro da casa com seus filhos. E na história, Jesus está explicando, e ele diz: amigo, eu não me incomode. Você não está vendo que a porta está fechada? Sabe quem é esse amigo? Jesus. E nessa história que o próprio Senhor está contando, alguém chegou para ele precisando de algo, e ele diz: não me incomode, você não está vendo que a porta está fechada? Sabe o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? Muitas vezes você vai sair do seu estado, você vai clamar a Deus pedindo algo que você precisa muito, porque aquele amigo precisava muito daquele pão para dar para o visitante. Era meia-noite, ele saiu desesperado. E muitas vezes Jesus está querendo ensinar que você vai sair desesperado até Ele. E as palavras do Senhor é: a porta está fechada. Não é que Jesus fala lá dentro: ei amigo, desculpa, mas eu não tenho pão. Não, ele diz: amigo, a porta está fechada. Sabe o que o Senhor quer ensinar para nós? Tem momentos que você vai chegar até Deus clamando, precisando de algo, mas a porta vai estar fechada. Então o que é para mim e para você fazer? Vai embora. Quando você orar a Deus pedindo algo e aquilo não acontecer, Ele disse lá de dentro: a porta está fechada. Então o que é para mim e para você fazer? É o que o próximo versículo, a história que o Senhor está contando, vai nos ensinar. Ele diz: eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser o seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus está dizendo que muitas vezes nós chegamos até a porta, nós clamamos a Ele, e Ele fala: ei, a porta está fechada, você não está vendo que é meia-noite, e eu estou com os meus filhos, e eles estão dormindo, e você está incomodando eles? Mas quando Jesus fala tudo isso, Ele não está falando para te desmotivar e você ir embora para casa.
Porque na continuação da história, agora ele está dizendo: ei, eu vou dar o que você precisa, não porque eu sou seu amigo. Ei, você pode ser o melhor amigo de Jesus, não significa que ele vai abrir a porta no seu tempo, para você, do seu jeito. Jesus está falando: ei, eu sou seu amigo, mas eu não vou abrir a porta para você porque eu sou seu amigo. Eu vou abrir a porta porque você está me oportunando, porque você está persistindo. Quando você chegar na porta, a porta não abrir, e Jesus grita lá de dentro: ei, já é meia-noite, meus filhos estão dormindo, a porta está fechada. Não vai embora, porque Jesus fala: continua aqui na porta, continua me oportunando, continua, porque eu vou dar o que você precisa, não porque eu sou seu amigo. Eu vou dar o que você precisa porque você ficou oportunando. Ah, então a gente vai vencer Jesus na canseira? O que Jesus está nos ensinando é: vai até a porta e bate, clama por pão. Eu lá de dentro vou falar: a porta está fechada, mas fica aí, fica batendo, continua oportunando, porque quando chegar o meu momento de me levantar, eu vou abrir a porta e eu vou dar o que você precisa. Mas se você bater, eu não abrir no seu tempo, você for para casa, você não me oportunar, você não vai receber o pão que você tanto precisa. Eu imagino quando aquele amigo chegou até Jesus, bater na porta, pedindo pão, e Jesus lá de dentro falou: eu não vou te dar o pão. Eu imagino Satanás na mente do amigo que está lá fora. Porque se você analisar, na cultura na época tinha que ter pão. O pão naquela época, gente, é o seu cafezinho que você sempre tem quando chega um visitante e você oferece um café. Naquela época o viajante chegou, ele não tinha pão. O erro foi dele. Aí ele chega até Jesus pedindo pão, porque o amigo dele é Jesus, e o amigo dele tem pão, e ele sabe que o amigo dele tem pão. E quando ele chega lá, Jesus fala: ei, você não está vendo que já é meia-noite e você está me importunando e a porta está fechada? Aí eu imagino Satanás na mente daquele amigo que está lá fora: você não está vendo que o erro é seu? Você não está vendo que você está aqui pedindo pão porque você não se preparou? Por que você simplesmente vai ficar aqui, sendo que a porta ela está fechada? Mas o que Jesus está dizendo? Fica na porta. Não importa o que você fez. Irmãos, o texto é claro em dizer que Jesus não abriu a porta. Não é porque não há intimidade, porque eles são amigos, é porque ainda não é o tempo de Deus. O que Jesus está pedindo é: quando você orar e a porta não se abrir, é para você continuar na porta. E olha o verso 7. Verso 7. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, eu não posso me levantar. E a pergunta é: por que o amigo que está lá dentro não pode se levantar? Por que Jesus não pode se levantar, abrir a porta e dar o pão? Ele é aleijado? Não. Mas Jesus está dizendo: eu não posso abrir a porta, porque ainda não chegou o momento certo de abrir a porta. O que Jesus está falando é: eu vou te dar de tanto você me importunar, mas é no meu tempo, é no meu jeito. Quando ele diz para o amigo que está lá fora: ei, eu não posso, não é porque ele não tem a
capacidade. É porque ainda não chegou o momento. Mas o próprio versículo 8 diz que Jesus fala: eu vou te dar, mas no momento dele. E olha o que diz no mesmo verso 7: e o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, já estamos dormindo. Então aqui entra mais um personagem nessa história de Jesus sobre a oração. Tem um amigo que não tinha pão e foi desesperado atrás do amigo que tem pão. E quando ele chegou no amigo que tem pão, o amigo que tem pão que está lá dentro falou: ei, a porta está fechada, você está me importunando e os meus filhos estão deitados. Irmãos, tem momento na sua vida que as coisas estão indo bem. Sabe por que os filhos estão deitados, dormindo com o pai? Porque eles estão fazendo a lição de casa. Eles estão na casa do pai. Eles já comeram o pão, eles prepararam o pão, eles têm pão. Mas nessa história tem uma pessoa que está desesperada, porque ela não tem pão, porque um visitante chegou e ela precisa dar alguma coisa para o visitante. Nessa história, ou você é aquela pessoa que está bem espiritualmente, está bem com Deus, é fiel nas suas ofertas, no seu dízimo, tem intimidade com Deus, tem o seu devocional com o Senhor, você busca Deus, você não está com uma situação financeira apertada, você está deitado, glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas que estão desesperadas, batendo na porta, dizendo: Deus, eu estou fraco espiritualmente, Deus, a minha vida financeira está assim, Deus, a minha família está destruída, eu preciso que o Senhor abra a porta, e eu preciso que o Senhor me dê esse pão, que o Senhor opere esse milagre. Só que o que o Senhor Jesus está ensinando, Ele fala: amigo, os meus filhos estão deitados. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está lá fora, batendo na porta de Jesus à meia-noite, clamando, pedindo para Ele, quem está lá dentro não entende. Só você entende o desespero que você sente quando você vai para o seu quarto e as lágrimas começam a rolar. Só você entende quando você tem muitas dívidas e você está desesperado. Porque tem uns que estão dormindo, tem uns que estão com saúde, tem uns que estão com as contas pagas, estão dormindo. Só que Jesus fala: ei, só eu entendo o seu clamor lá fora. E às vezes as pessoas nos olham e as pessoas nos julgam. Sabe por quê? Porque está dormindo. Mas Jesus não se importa com isso. O foco dessa história é aquela pessoa que está lá fora, clamando ao Senhor: Senhor, eu preciso de pão. Olha o verso 8. E eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser o seu amigo. Irmãos, eu vou repetir, e eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo. Essa história que Jesus está contando, o amigo bateu a porta dizendo: amigo, você que é meu amigo, nós que temos intimidade, eu preciso de pão, chegou um viajante lá em casa, eu não tenho pão, eu sei que o Senhor tem pão, então eu preciso de pão, eu sei que é meia-noite, mas eu preciso. Só que aqui no versículo 8 está dizendo que Jesus disse não. Ele não se levantou no momento que o amigo pediu pão. E ele diz: amigo. E a pergunta para a nossa vida é, pergunta de Jesus: você está tendo essa intimidade com Ele? De chegar desesperado até Ele pedindo pão. E a Bíblia diz que ele ficou deitado, e ele falou: amigo, eu não vou me levantar, eu sou o seu amigo,
eu não vou me levantar. A porta está fechada. Meus filhos estão dormindo. Sabe o que é isso? Intimidade. Aí quando a gente chega na nossa dor, na nossa depressão, na nossa necessidade, no nosso desespero para Deus, e se Ele falar isso daqui? Amigo, a porta está fechada, já é meia-noite, os meus filhos estão deitados, eu não vou me levantar. Será se nós somos aquele que continua perseverando, que continua orando, que continua pedindo, que continua buscando, que continua batendo a porta? Sabe uma das frases que eu mais ouço? Eu vim para a igreja, piorou. Eu vim para a igreja, não estava bem, eu estava com problema, eu precisava do pão, e eu sei que Jesus tem o pão. Eu fui na casa dele, batei a porta, pedindo pão. Só que quando eu cheguei lá, eu esperei que Jesus ia ver a minha necessidade, e a minha dor, e Ele ia dar o meu pão que eu preciso, porque Ele tem, Jesus tem pão, amém? Mas quando eu cheguei lá, sabe o que Jesus falou? Amigo, já é meia-noite, a porta está fechada, os meus filhos estão dormindo. E quando a pessoa ouve isso, ou seja, não há a mudança radical da noite para o dia, não há no tempo dela. Jesus não se comove com as nossas necessidades. Nós temos que entrar no centro da vontade dele. Não é o nosso desespero que vai comover, não é a nossa intimidade, não é o nosso dízimo, não é um tempo que a gente vem para a igreja que vai comover, e ele vai sair do propósito que ele tem para as nossas vidas. Mas simplesmente o que ele está nos ensinando é importunação. Fica aí, ei, eu não estou falando que eu não vou te dar, eu só estou falando que eu não vou te dar no seu tempo, eu não vou te dar do seu jeito, porque eu sei o que você precisa, você não sabe o que é melhor para você. Então quando eu não me levanto, não significa que eu não te amo, pelo contrário, eu não me levanto, e isso é amor, porque quando eu me levantar e eu dar para você no meu tempo, aí sim você vai receber o pão que você precisa. E olha o que diz o próximo versículo: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então Jesus não está falando, amigo, volta para casa, a culpa foi sua, você não preparou o pão. Não, Jesus fala, continua, porque a porta vai se abrir, você vai encontrar o pão, eu vou te dar o pão. Agora nós entramos no culto da vitória, porque o que as igrejas fazem, eu vou pegar esses 2 versículos aqui, e a pessoa está cheia de problema, e ela vem para a igreja, e a Bíblia está dizendo que você vai bater a porta vai se abrir, e a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que você vai procurar, e você vai encontrar. Mas e o contexto que nós lemos? Amigo, a porta está fechada. Amigo, eu não posso me levantar. Amigo, eu sei que você precisa, mas você precisa confiar em mim. Esse é o contexto. Mas o versículo está dizendo que é só a gente bater, vai abrir. O versículo está dizendo que é só a gente procurar a bênção e a gente vai encontrar. Sim, mas vamos ver o contexto de novo. Olha o versículo 8. Esse é o 10, olha o 8. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser o seu amigo, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que
que você precisar. Não é o que você quer. Não é o que você está pedindo. É o que você precisar. Então, irmãos, tem momento que você vai chegar até a porta. Jesus, é o seguinte, eu tenho uma lista aqui, e a Bíblia, a sua palavra diz que é só bater e a porta vai se abrir. Então eu preciso disso, 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 eu quero isso, 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 tem que ser assim, assim, porque o Senhor sabe que eu preciso disso. Aí Jesus lá dentro: amigo, a porta está fechada, já é meia-noite, meus filhos estão dormindo, eu não posso me levantar. Jesus, então eu vou embora. Não, não vai. Faz o seguinte, fica aqui na porta, continua batendo, a porta vai se abrir. Continua procurando, que você vai encontrar. Continua buscando, que você vai achar. O que você precisar, eu que sou o seu pai, o seu criador, eu vou te dar no meu tempo, do meu jeito, o que você precisar. A porta só vai abrir do que você precisar. O que eu ver na necessidade que você precisa, segundo a minha vontade, eu vou te dar. Caso ao contrário, eu vou ficar deitado, eu não posso me levantar. É a vontade do Pai, é o tempo do Pai, é o jeito do Pai. Olha o que diz, vamos a um exemplo, João capítulo 2, verso 1. No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Irmãos, Maria, a mãe de Jesus, estava num casamento que demorava dias. Acabou o vinho, nós conhecemos a história. A Bíblia diz que Maria chegou e falou, bateu a porta, né? Jesus, acabou o vinho, precisamos de vinho. O casamento não tem mais vinho. É um casamento sem a Coca-Cola. Jesus, a Maria sabia quem era Jesus, o seu filho, o Filho de Deus. Então simplesmente ela começa a bater a porta dizendo: Jesus, eu preciso do pão. O Senhor precisa do pão, o casamento precisa do pão. Então o Senhor precisa me dar o pão. O Senhor precisa me dar o vinho. E olha que Jesus responde no próximo versículo. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Vamos colocar na ilustração. Jesus estava deitado, Maria bateu a porta: Jesus, eu preciso de vinho, o casamento não tem mais vinho, urgente, Jesus, eu preciso desse milagre urgente. Aí Jesus lá dentro: o que tenho eu contigo, mulher? A minha hora de levantar e dar o pão ainda não chegou. Eu não posso me levantar porque a minha hora não chegou. Naquele momento Jesus, as pessoas não conheciam Jesus como um Deus. Jesus não tinha operado nenhum milagre. Então, se você imaginar essa cena, olha o que o filho está respondendo para a mãe. Então, quando Jesus é áspero como a sua mãe, eu imagino um silêncio naquele momento. Ou seja, nossa, que falta de educação. Se eu falo isso com meu pai, dá um tapa na minha boca. Então naquele momento ficou um silêncio na cena. Nossa, olha como Jesus respondeu ela. Mas agora houve um silêncio, Jesus falou, e agora tem a tréplica. E há um silêncio para as pessoas verem: nossa, agora a mãe vai pegar Jesus e vai dar um sermão, tem que respeitar. Isso é maneira de falar com a própria mãe? Então virou uma expectativa, virou um silêncio. Aí Maria começou a olhar e viu que todo mundo estava olhando para a resposta do seu filho a ela. E todo mundo estava esperando a resposta dela para o seu filho. Tipo, agora vai vir, né? Paulada. Mas quando Jesus falou isso para ela, olha a resposta dela no próximo versículo.
Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. É o jeito dele, é o tempo dele, é a vontade dele. Ele é o centro, ele é o Cristo, ele é o Criador, ele é o Salvador, é ele que tem pão, é ele que sabe a maneira certa, o momento certo. Ou seja, Maria bateu a porta: Jesus, eu preciso de vinho, eu preciso de pão. Jesus respondeu lá dentro: ainda não chegou o momento de eu abrir essa porta. Maria continuou na porta. Gente, façam tudo o que ele mandar. Na hora que ele falar: é agora, vamos estar na porta, vamos estar preparados para trazer o vinho para o casamento, porque o tempo é dele. E olha o que a Bíblia diz no versículo 7. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. 8. Então lhe disse: agora, fala comigo, agora, levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. Agora. No momento que Maria pediu, não é o momento. Mas Jesus, eu preciso, o casamento não tem. Calma, não chegou o momento ainda. Os serviçais, tudo batendo na porta, atrás de Jesus, esperando. Vamos esperar o momento que ele quer. Chegou o momento que Jesus falou: é agora, pega os potes, vamos encher com o melhor vinho. E se os serviçais não tivessem batendo na porta? E se Maria tivesse chegado e falado: ah, Jesus, então se não quer, então tá bom, então eu vou embora. Que Jesus é esse? Que filho é esse? Não, ela confiou. E no momento que Jesus falou: é agora, ele se levantou. E ele deu o pão que as pessoas precisavam. Vamos voltar para o texto de Lucas 11:10. Lucas 11:10. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta recebe. Irmãos, e nisso tudo parece que Jesus não ama, porque no meio da sua dor, uma coisa que você pediu muito para Deus e a porta não se abriu, muitas vezes até hoje, algo que você até deixou de pedir, parece que o Pai não ama. Mas olha o que diz a continuação desse texto. Ele diz: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora Jesus, que sabe a sua dor, no momento que você está clamando a Ele, e as coisas não estão acontecendo, e parece que Ele não está dando, e parece que Ele não está te ouvindo, Ele diz: ei, não se esqueça que eu sou o Pai. E qual Pai que quando o filho vai pedir algo positivo, como um pão, vai dar uma serpente e um escorpião? Jesus está dizendo: ei, eu sou amigo que está dentro da casa. Agora ele coloca ele na sua paternidade. E ele está dizendo: eu estou vendo o que você está pedindo, eu não estou dando o que você quer no tempo que você quer, mas vocês têm que entender que sou eu. Porque vocês, qual o pai que pedindo uma cobra, um escorpião, que pedindo um pão vai dar uma cobra ou um escorpião? Agora olha o que diz no próximo versículo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus está falando: não esquece, quando você orar, é o Pai que está lá.
Não esquece. E Jesus, ele fala: se vocês que são pais, quem é pai que levanta a mão? Ele está falando para você agora. Se você que é pai, se o seu filho pedir pão, você daria um escorpião ou uma cobra? Mas Jesus diz que nós somos maus, porque nós somos pecadores, nós somos orgulhosos, nós somos mentirosos, nós somos fofoqueiros, nós somos egoístas. E Jesus fala: ei, se vocês que são maus, quando o filho pede uma coisa boa, vocês não dão uma coisa ruim, vocês acham que eu, que sou o pai perfeito, vou dar algo ruim para vocês? Porque a diferença da sua paternidade e a paternidade de Deus é que nós, como pais, nos levantamos quando não era para levantar, e quando era para levantar a gente fica deitado. Agimos de maneiras incorretas num tempo errado, e por isso que os filhos sofrem, porque nós não sabemos o tempo certo, não sabemos como agir, não sabemos o pão que dá. Só que Jesus está falando: eu e o Pai, o Criador, nós sabemos exatamente quando se levantar e quando dar algo para vocês. Não sai da porta, continua na porta. Mas não está se abrindo, é meia-noite, eu vou voltar para casa. Não, fica, porque eu vou te dar. Não é por causa da amizade, eu vou te dar porque você importunou. Coloca um vídeo para mim, por favor, Du. E aí, irmão, beleza? Boa tarde, como é teu nome, cara? Fernando. Tu trabalha só vendendo paçoca aí? Por enquanto só vendendo paçoca. Tá desempregado? Paga essa luz tá para mim. difícil. Você mora com quem? Mora eu, meu irmão menor de 10 anos e minha mãe. Certo. Então, se você não vender essas paçocas aí, você não leva dinheiro pra casa? Não levo. É isso aí, cara? Sério mesmo? Sério. Mas por que Deus mandou eu parar aqui, cara? Pra te abençoar, irmão. Sério? Deus sabe da tua luta, mano. Viu? Deus sabe do teu suor e sabe tudo que tu precisa. Entendeu? Deus vai te abençoar, ó, com 2 cestas básicas aí pra ti, ó. Sério mesmo, amigo. Sério, pô? Pega aí. Deus está te honrando, pô. Teus pedidos que tu faz pra Deus, Ele tá te honrando agora aí, entendeu? E sabe com que mais que Ele vai te ajudar, cara? Com R$200, mano. Mentira, cara. Tá aqui, ó. Deus tá mandando pra ti, É brother. mentira. É sério, pô. Pega aí, cara. É de Deus, pô. É enviado de Deus, Ele sabe toda a tua luta, mano. Entendeu? Mentira, cara. É sério, pô. Pega aqui. É teu, pô. Tá? Pra tu levar aí um alimento pra tua família, pra tua casa, pra tu não chegar em casa de mãos vazias, tá? Eu tava conversando tanto com ele aqui agora, desde quando eu cheguei. Conversando tanto com ele. Pois é, cara. Como Deus... eu sempre faço, né? Não foi só hoje, não. Mas hoje eu tava conversando tanto com ele e ele deu essa confirmação. Viu, cara? Deus tá te abençoando, bicho. Tá? Não pensa que Ele tá te abandonando, não. Ele tá sempre vendo o que tu tá precisando, tá? Deus te abençoe, irmão. Te vi aí, eu vi que tu tava na batalha, tava atrás do teu corre aí do dia, viu? Aí Deus nunca deixa de mão essas pessoas, não, tá bom? Muito obrigado, viu? De coração, amigo. De coração mesmo, muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe o senhor também, tá bom? Tá bom. Orar muito pelo senhor também. Quantas coisas que você está clamando a Ele. Quantas coisas que às vezes você está até cansado.
e deixou. Que você não acredita mais que a sua família vai estar na igreja, porque não acontece. Que a sua vida financeira não muda, e não acontece. Você está meia-noite clamando. Que você quer uma estabilidade profissional, que você quer crescer profissionalmente, não acontece. Que você quer um ministério e não acontece. Que você quer a sua casa e não acontece. Parece que o pai está dormindo. Aquele homem disse que ele estava clamando, pedindo para Deus. Ele estava vendendo paçoca, mas ele não desistiu. Continua a bater na porta, que no momento dele. Quantas portas que Jesus está abrindo e você não está mais lá para receber o pão. Porque você deixou de dar o pão. Porque você deixou de ser fiel a Ele. Porque você deixou de acreditar nas promessas dEle. Mas Tiago, ele estava lá dentro, ele não abria a porta, ele estava deitado. Ele fala: eu sei, mas você precisa confiar que eu sei o melhor que eu tenho para você. Mas você precisa continuar. Você não pode parar de ter fé, de acreditar, de buscar. Não importa se você não tem pão, não importa os seus erros, Ele tem um poder de restaurar e consertar os nossos erros. Mas tem que haver persistência e confiança. Ele é o Pai. Se coloque em pé nessa noite. Ele está pedindo para você: volta para a porta. Volta para a porta. Volta a bater na porta. Volta para a porta. O seu lugar é a porta. Eu estou lá dentro. Eu sou o seu Pai. Eu sou o seu Pai. Bate que um dia eu vou abrir. Busca que um dia você vai encontrar. Eu sou o seu amigo. Prossiga. O seu alvo é a porta. Cante beirando a porta nessa noite. Cante na porta. Cante na sua porta. O meu tempo